Foi realizado na última terça-feira, 27 de maio de 2025, o julgamento do PRF José Ribamar Nascimento Costa. Ele é acusado de ter assassinado o cabo da Polícia Militar, Valdeci Frazão Silva. O crime ocorreu no dia 9 de junho de 2008, no Centro Cultural. O Ministério Público estava à frente o Dr. Rodrigo Thiago e, na defesa, o advogado Dr. Bento Vieira. Ambos, nos seus debates, levantaram a tese de legítima defesa. Todas as pessoas que estão aqui presentes para assistir esse julgamento, tanto familiares da acusação, familiares do réu, familiares da vítima. Por fim, dirijo a palavra aos senhores jurados, pelo que eu quero aqui, acho que o Becato, que você já participou aqui, né? Eu julgarei um pouco mais, eu acho que o Becato já participou aqui de julgamentos, sabe do que se trata. Já tem alguma experiência aqui. Quem não sabe, a gente vai explicar um pouquinho mais aqui para poder vocês entenderem o que vocês vão fazer. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que vocês falaram aqui agora. Vocês vão julgar esse fato que vocês foi narrado para vocês aqui durante a manhã. Certo? Durante a manhã aqui a gente foi narrado pelas testemunhas, foi questionado tanto por mim, pela defesa, pelo juiz. Nós questionamos tanto as testemunhas de acusação, quanto as testemunhas de defesa e o próprio réu. Nós questionamos sobre esse fato. Cada um deu a resposta daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que sabia. Certo? E o réu, no final, apresentou a sua versão do que, na palavra dele, foi o que aconteceu. E esse fato vocês vão julgar. Um fato concreto que nós temos é que houve um disparo de arma de fogo, houve disparos de arma de fogo, na verdade foi mais de um disparo de arma de fogo, e um deles atingiu o Valdeci, a vítima. A polícia militar estava nesse local, esse 10 de maio de 2008, ou seja, acabamos de completar 17 anos desse fato. Ele estava lá. Houve uma discussão, como vocês puderam perceber, não era discussão, não era com o acusado, com o Ribamar, era com a pessoa, inicialmente com o Cláudio e o Evandro, também foram ouvidos aqui como testemunhas, puderam expor aos senhores o que eles se lembram do fato. Houve essa discussão, dessa discussão foi subindo, foi escalando, e chegou, infelizmente, a disparo de arma de fogo que atingiu a perna, a coxa da vítima e foi o suficiente para levá-lo à óbito. E aí vocês vão julgar esse fato, vocês vão julgar se esse fato aconteceu, quem foi o autor do disparo, se o acusado deve ou não ser absolvido. Certo? É isso que vocês vão julgar daqui a pouco. Por que os senhores estão julgando aqui? Quem nunca julgou, nunca mais foi no método de julgamento? Os senhores estão julgando justamente você. Nós temos uma pessoa que morreu. Valdeci morreu. Certo? E os senhores hoje, como temos uma pessoa que morreu, que ele não está vindo, os senhores é que têm a atribuição, a competência de julgar esse fato. Não é o juiz que julga. É a sociedade que é trazida aqui para julgar exatamente o fato, o homicídio, o crime contra a vida. Vocês vão analisar se aquela pessoa morreu, por que morreu, se foi justo, se foi injusto, os senhores é que vão dizer. Os senhores é que vão julgar. Crimes contra a vida, os próprios pares, a própria sociedade é que julga. No caso aqui, o que aconteceu na cidade do Bacabal, os senhores vão julgar. E apenas, poderia ter feito antes de começar a falar, mas já fazendo agora, vocês também conhecem, meu nome é Rodrigo, sou promotor de justiça titular aqui do lado, em São Luís Gonzaga. Estou respondendo aqui pela primeira criminal, do Bacabal, já que o titular, o Dr. Paulo, está em licença. E respondo bastante aqui por Bacabal, tem uma possibilidade, mas nunca tive a oportunidade de fazer júri. Esse é o primeiro júri que eu estou fazendo aqui em Bacabal. Nós já recepcionei o Dr. Bento lá em alguns júris que ele fez em São Luís Gonzaga, nós participamos de alguns júris lá. É a primeira vez que eu venho aqui na cidade para fazer júri com os senhores. E nós estamos aqui justamente para expor para os senhores o que aconteceu, certo? Da pressão do Ministério Público.
que foi acontecer? Nós estávamos lá em 10 de maio, num evento festivo, né? Vocês estão na cidade, devem saber melhor do que eu como funcionava lá. Estávamos num evento festivo e o Cláudio, que é aquele senhor que está ali, ele estava com, vocês podem observar que ele é cadeirante, e ele estava com uma pessoa que tomava conta dele, pelas pessoas que eu tenho visto, uma pessoa que o acompanhava, tomava que dirigia para ele, acompanhava nos locais, pela condição física dele. E essa pessoa levanta, que foi também para depoimento aqui para os senhores. Estávamos dois lá, mais duas pessoas, uma delas foi ouvida aqui como testemunha, inclusive a Yara, que foi ouvida como testemunha, e eles estavam lá nesse barco ao lado da Sheila também. Vocês ouviram o depoimento da Sheila aqui também. Eles estavam lá e em determinado momento, eles estavam consumindo cerveja, em determinado momento, o Cláudio vai com o Levando no local, o ambiente lá do estabelecimento não tinha banheiro acessível para portadores de deficiência, e eles procuraram pessoas com deficiência e então eles foram até o estacionamento para ele pudesse urinar entre os carros. Só que nesse momento eles acabam indo fazer isso justamente do lado do carro do Valdeci, que estava no local. Estava no local e ao que consta dos depoimentos, estava embriagado, estava pelo menos consumindo bebida alcoólica. O réu também estava. Certo? Então, nós temos aqui um ponto. Nós temos aqui, nesse ponto, foi até questionado pelo magistrado, ambos estavam equivocados, ambos estavam. Então, são policiais, o policial militar, o policial rodoviário federal, não estavam de serviço, eles têm direito de andar armado porque não estavam de serviço. Mas a primeira coisa que quando você vai adquirir sua arma de fogo, se você lê o manual da arma de fogo, primeiro, a página 1 do manual tem dizendo lá, se você não consumir bebida alcoólica, não toque na arma de fogo. É a página 1 do manual. Se você for comprar uma arma de fogo, a página 1 do manual vai estar dizendo lá, se você for consumir bebida alcoólica, não toque na arma de fogo. E aí os dois nesse ponto estavam equivocados. Né? Quando o Vila confessou aqui que tinha consumido bebida alcoólica, da mesma forma o Valdeci também estava consumindo bebida alcoólica. Parênteses da explicação. Então, o que é que aconteceu aqui? Foram ao banheiro improvisado, vamos dizer assim, no estacionamento. O Cláudio ficou levando e acabaram ficando ao lado do carro do Valdeci. O que é que aconteceu a partir daí? O Valdeci chegou e nós entendeu, não sei exatamente, não tem essa prova se houve ou não, se arranharam o carro dele ou não. Mas o fato é que o Valdeci entendeu que o carro dele teria sido arranhado, ou podia ter sido arranhado pelo Cláudio, coisa do tipo. E iniciou a discussão com o Cláudio e com o Adevando. E ele foi dito por eles. O Valdeci estava com a arma na mão e ele, inclusive, agrediu o Adevando, deu tapa no rosto dele e tudo. Chegou a insinuar para tentar agredir o Cláudio. Tanto que as duas mulheres do estacionamento chegaram, conseguiram tirar ele rapidamente. E foi nesse momento chega o Ribamar para inicialmente para tentar acalmar os ânimos. E é agredido inicialmente pelo Valdeci, que dava um soco, ele dá um soco no peito. Foi narrado aqui, não só pelo réu, mas todas as testemunhas narraram mais ou menos isso. O Valdeci estava com a arma, ele vai até o carro, guarda essa arma, até o carro dele, guarda essa arma, pega um punhal e corre na direção do réu. E nesse momento, quando ele corre na direção do réu, ocorrem os disparos, 3 disparos, como foi dito aqui. Um deles atingiu a perna do réu e ele veio a óbito. A perna da vítima veio a óbito. E ele veio a óbito. Então, primeira coisa, esse aqui é o fato que foi descrito aqui. É o fato que foi descrito pelas testemunhas. Certo? O resumo do fato é esse que eu disse para os senhores. Não estou inventando, estou traduzindo para os senhores o que as testemunhas disseram. Porque como é que funciona aqui? A gente
tanto a defesa, a acusação, a defesa, o juiz faz perguntas às testemunhas para a gente entender o fato. A partir da fala das testemunhas, cada um com certeza montou o fato na sua cabeça, como foi o que aconteceu. Na minha visão, foi dessa forma que aconteceu. Aí nós temos aqui, inclusive questionei o réu, tem uma pessoa, o testemunho Chaves, que não foi ouvida aqui, o que acontece? O processo não começou hoje. Né? Começa uma investigação na delegacia, agora que sabe-se quando sabe-se que o crime aconteceu, aqui no caso do crime do homicídio. Começa uma investigação na delegacia, o delegado ouve testemunhas, vai ouvindo as pessoas, ouvindo até que forma, até que ele monta o inquérito, manda para o Ministério Público, o promotor denuncia, tem todo o processo até chegar aqui e os senhores fazendo o julgamento. Né? E a gente ouve novamente as testemunhas para poder justamente os senhores verem exatamente o que a testemunha está falando. Então o processo não começou hoje. E lá nós tivemos essa investigação, certo? Lá tem uma pessoa que foi ouvida, que não foi ouvida aqui, a única participação minha nesse processo aqui foi fazer esse júri. Antes tiveram outros colegas que passaram, outros promotores que passaram pelo processo, um que fez a denúncia, outro que participou das audiências anteriores. Quando a denúncia foi feita em 2008, eu estava na faculdade, para vocês terem ideia. Então, não tinha nem condições de ter oferecido essa denúncia. Então, o processo começou lá na delegacia, lá uma pessoa foi ouvida, e eu questionei o réu, porque o que acontece? A diferença, existe diferença aqui, entre o fato de acontecer de uma forma ou de outra. É diferente eu atirar uma pessoa que está correndo atrás de mim, querendo me agredir, e é diferente se essa pessoa não quis me agredir e não quer mais, se a pessoa diz que me agrediu. O que é que esse Chaves disse na delegacia? Disse que viu o momento em que a vítima pegou o punhal do carro e partiu em direção ao réu. O réu deu o primeiro tiro que foi no chão. Após esse primeiro tiro, o Valdeci desistiu de correr atrás dele e correu de volta para o bar. E, na sequência, o réu efetuou o disparo na direção do Valdeci, que atingiu sua perna, depois ele dá outro disparo para o alto. E por isso, quando existe essa pessoa que prestou depoimento na delegacia, eu questionei o réu sobre esse fato. E ele negou esse fato. Certo? Então nós temos essa pessoa que infelizmente não foi arrolada aqui, não fui eu que escolhi as testemunhas, estou chegando para fazer esse julgamento hoje, não fui eu que escolhi as testemunhas. Foi outro colega, outros promotores que fizeram esse trabalho. Mas, de qualquer forma, esse Chaves, depois, quando foi ouvido no processo, ele me negou, ele mudou a versão, disse que não houve nada, certo? Mas eu tenho que questionar o réu sobre isso. E eu fiz e ele confirmou a versão dele. E no ponto que ele fala, ele tem razão, no ponto que ele fala. A vítima, quando ela morre, da forma que o Valdeci faleceu, é feito um exame, passa para o médico, ele vai fazer lá no sangue, que ele vai olhar para quem ele viu. E o médico disse o seguinte lá, quando ele fez o exame, o corpo delito dele, no exame do corpo delito, disse que o Valdeci foi lesionado na perna, certo? Com perfuração, um projétil dele de arma de fogo, uma bala de pistola, por causa de uma posição. E o orifício de entrada está na parte anterior da coxa, que é a frente. O orifício, a bala entrou, a munição entrou e saiu, certo? E no laudo mostra o seguinte: o orifício de entrada está na região da frente, ou seja, aqui. Entrou aqui, saiu por trás, certo? Se a munição entrou pela frente e saiu por trás, eu devo entender, a gente deve entender, que no momento em que houve o disparo de arma de fogo, a vítima estava
de frente com ela. Certo? Ainda que o réu estivesse de costas para a vítima estava nessa direção. O réu estava ali e a vítima estava nessa direção. Então, essa versão que o Charles contou de que a vítima estava correndo e o réu atirou e pegou a perna, o laudo desmente essa versão. Nisso que foi até porque ele alegou para mim. E realmente tem razão nesse ponto. O laudo desmente essa versão. O laudo disse que a munição entrou, o projeto de arma de fogo entrou na frente, saiu pela parte de trás da coxa. Se assim foi, eu não posso entender que a vítima estava correndo e o réu atirou nele. Nós temos que ler a prova e construir a história, reconstruir, né? Ninguém está inventando, né? Reconstruir a história do que aconteceu a partir da prova dos autos. E a prova diz que a munição entrou pela frente da perna dele e saiu pela parte de trás. Então ele saiu de frente. Se ele fez assim, como ele disse, ou se ele se virou para tirar, aí é relevante. Isso aí é relevante. O fato é que eu atirei uma pessoa que não estava virada para mim, virada, indo embora, estava vindo na minha direção. E todas as testemunhas que foram ouvidas aqui, as presenciais, né, disseram efetivamente, as testemunhas oculares disseram efetivamente que a vítima, o réu correu e a vítima correu na sua direção com uma faca na mão, com um punhal na mão, dizendo que queria golpeá-lo, queria matá-lo. Dizendo do que alguns testemunhos disseram aqui, que ele falou, vagabundo é margem de tiro, homem é margem de faca. A diferença entre ele pega a faca e corre atrás dele. Certo? Então temos esse ponto. Pelo fato que foi narrado aqui, a vítima não estava fugindo, mas estava indo de encontro, estava indo ao encontro do réu. E é o que ele está lembrando aqui, é o que a gente vai narrar. Ele está lembrando que ele agiu em legítima defesa. Quando é que você age em legítima defesa? Você age em legítima defesa quando você está sendo atacado ou está na iminência de ser atacado. Quando alguém, aqui como no caso do crime de homicídio, quando alguém está terminando a ponto de matar ou não necessariamente matar, mas ferir gravemente. Nós temos aqui uma vítima correndo atrás, uma pessoa correndo atrás dela com uma faca. Certo? Nós temos uma pessoa correndo atrás dela com uma faca. Nesse caso, a pessoa pode efetuar um disparo. Na legítima defesa, você pode matar uma pessoa em legítima defesa. E vocês têm que entender aqui, vocês têm que analisar aqui, se ele está numa situação de legítima defesa. Certo? Ele estava numa situação de legítima defesa. Essa legítima defesa, de acordo com o que diz a lei, ela deve ser moderada. Certo? Você não pode ter excesso na legítima defesa. Você não pode ser excedido. Por exemplo, estou me atacando. Se eu posso escolher ferir a pessoa, ferir e não matar, eu posso escolher matar. Certo? Se eu tenho um revólver 22, ou uma metralhadora para bater na pessoa, se o revólver for suficiente para parar aquela pessoa, eu não posso escolher para parar sem ela morrer. Eu não posso escolher uma defesa mais letal, eu tenho que escolher a defesa menos letal. Claro, isso é na teoria. No momento lá, você vai utilizar aquilo que está à sua disposição para te salvar. E o que ele tem à disposição para te salvar, de fato, era a sua pistola. Era a sua pistola de serviço dele. Estava colocado no meio dele na rua. Ele está numa situação de legítima defesa, nós entendemos que sim. E aqui está capitalizada a situação de legítima defesa. Por quê? Temos, de acordo com o que as testemunhas disseram aqui, ele estava correndo, ele foi acudir uma pessoa, né? Socorrer uma pessoa que estava no meio da confusão, uma pessoa, inclusive, com deficiência, contra uma pessoa que estava armada, foi lá para apaziguar a situação, não conseguiu, e correu com uma pessoa correu para ele com uma faca. O objetivo que nós vemos, independente de toda a discussão anterior,
Então o pessoal correndo na rua com uma faca. Certo? E essa pessoa que está correndo na janela, ela tem o direito de se defender. E aí ele efetua os disparos dentro do fogo. E aí essa primeira pergunta de como isso de defesa, sim, inclusive por motor na arma. A denúncia na denúncia por motor na arma houve legítima defesa. Só que o promotor diz mais, né? Houve excesso, que houve o promotor diz que houve excesso. E aí nós temos questionamento. E se houve excesso, já tem crime. Se houver excesso, foi moderado, não tem crime. Se houver excesso, já tem crime. E o promotor que fez a denúncia entendeu que houve excesso. Certo? O excesso, no meu modo de ver, ele ocorreria aqui, caso se confirmasse a versão que o Charles contou. Voltamos a essa pessoa que é o Charles, de que o réu deu o primeiro tiro no chão, a vítima desistiu de correr atrás dele, voltou, fugiu, e aí ele efetuou um disparo na perna, e depois outro pro alto. Porque o que aconteceria nesse caso? Nesse caso, quando eu dei um tiro de advertência, eu me passando, quando eu dei um tiro de advertência, a vítima percebeu que ele estava fugiu, pulou a direção. Nesse caso, não temos mais agredido, não sou sempre mais agredido, o réu não sou sempre mais agredido. Se a partir desse momento ele fez um disparo, ele age no excesso e ele responde pelo excesso intangível. No entanto, não só essa pessoa não estava aqui para prestar depoimento, não só isso, mas também no depoimento de todas as pessoas que nós ouvimos, nós temos que analisar dentro do contexto da prova, dentro do contexto dos autos. E temos uma prova nos autos, simplesmente essa versão do Chaves, que é o que o tiro pegou na parte da frente e saiu pela parte de trás. Então não tem como a vítima estar correndo na hora que aconteceu o disparo. Certo? Então, houve excesso aqui? Não. Teremos que não houve excesso. Certo? Qual é a nossa função? Nós estamos aqui, eu sou promotor de justiça, estou aqui para nós oferecermos a denúncia criteriosamente e temos que sustentá-la ou não aqui diante dos senhores, dependendo do que vier no decorrer do processo. Certo? Quem aqui já acompanhou o júri, não sei quem foi que fez o júri com os senhores, mas o promotor deve ter explicado, a promotora deve ter explicado que ele está aqui para pedir a condenação se houver provas. E que a pessoa cometeu um crime. E quem mata a legítima defesa não comete crime. Se ele não tiver provas de que a pessoa cometeu um crime, ele tem por obrigação legal vir aqui e pedir que vocês não condenem. Certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que a vítima estava acreditando no réu que efetuou um disparo, pelo que consta aqui da prova. Podia ser que amanhã a justiça testemunha que dissesse que eu estou totalmente errado, tivesse totalmente diferente. Mas pelo que consta aqui da prova, que foi produzida, houve legítima defesa, não houve excesso, não houve crime. Certo? Um grande resumo aqui é isso. E aí o que a gente quer que vocês votem depois? Vocês vão saber que vão continuar as votações. Quem já participou sabe que vai ser dado 2 aparecidos para os senhores, um sim ou não. E os senhores vão responder as perguntas. Doutor Humberto, uma dúvida sobre a materialidade que o senhor faz aqui, se só ou depois? Só, né? Obrigado. Então vamos lá. Vocês vão responder alguns questionamentos. O primeiro quesito que vocês vão responder é sobre a materialidade do crime. O que é isso, pessoal? É saber se a vítima, agora assim, foi atingida e morreu. Certo? Se o voto assim foi atingido e morreu. Esse é o primeiro quesito. Dia 10 de maio de 2008. Eu vou só explicar sucintamente. Eu vou explicar sucintamente, não precisa. Não vou ler para eles, não. Vou só fazer explicar por cima, depois o doutor vai explicar aqui. Só para eles saberem como eu quero que eles vão. Tranquilo, obrigado.
Então será questionado o seguinte: no dia 10 de maio, mais ou menos assim, né, exatamente. No dia 10 de maio de 2008, o senhor Valdeci foi atingido por um disparo de arma de fogo que causou a sua morte. Aí vocês devem responder que sim. Se nós temos um exame de lado que disse que ele foi atingido por um projeto de arma de fogo e morreu por conta disso. Segunda pergunta. Vai perguntar para os senhores quem atingiu esse disparo, matou a vítima. Na verdade, quem não? Se fosse quem, você podia dizer qualquer pessoa. Você pergunta se o José Ribamar, acusado, foi o autor desse disparo. Eles vão dizer que sim. A polícia não está nem condenando, nem absolvendo. Vocês estão dizendo que ele efetuou o disparo, certo? Que ele foi o autor desse disparo, que matou, ceifou a vida do futuro Valdeci. Então, sim, se o Valdeci morreu, sim, se o Ribamar que efetuou o disparo. Terceiro quesito, e aqui, se vocês vão entender como eu fiz aqui, como eu entendi, encerra essa votação, se o jurado absolve por réu, e aqui nós entendemos que sim também, por conta dessa situação que ele estava aparentemente numa situação de legítima defesa. E aí não tem elementos, argumentos para sustentar a condenação dele. Por isso, no meu entendimento, deve ser votado sim. Vocês vão votar aqui dessa forma, encerra essa votação. Certo? Se vocês entenderem diferente, vocês não são obrigados a seguir tudo certo. Do promotor. Entendeu? Se vocês entenderem diferente, se vocês entenderem que ele deve ser condenado, vocês votam não. E aí ele está condenado pelo crime de homicídio. Certo? Se ele for condenado pelo crime de homicídio, vai ser questionada a qualificadora, que é se ele agiu de uma forma que impossibilitou a defesa da vítima. Certo? E aí vocês vão dizer se ele agiu dessa forma ou não. Então, mas, de acordo com o que o Ministério Público entende, possivelmente a defesa vai entender dessa forma também, é de que ele está numa situação de legítima defesa, por isso não deve ser condenado. Então, se vocês entenderem de acordo, leram os fatos de acordo, vocês visualizaram esses fatos de acordo com a mesma órbita que eu fiz, vocês devem votar sim no primeiro quesito sobre a maternidade, se a vítima morreu, sim no segundo quesito, se foi o Ribamar que efetuou o disparo, e sim no terceiro, você deve ser absolvido. Certo? Então, não vou me estender mais, eu quero agradecer a atenção de todos, e agora vou dar seguimento aqui aos debates com a fala da defesa. Tá? Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Rodrigo. Podemos suspender a gravação. Vamos passar agora a gravação. Certo, aí agora vamos passar a palavra na. Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Rodrigo, servidores da Justiça, senhores policiais militares, familiares da família, do acusado, familiares da vítima. Ali eu quero cumprimentar o acusado José Ribamar, meu colega Jamilson, minha filha Beatriz, também advogada, me acompanhando nesse ato. E deixei para cumprimentar agora os juízes Elisângela, Elisângela, Simone, Maristela, Maria do Remédio, Wendel, Maria Nilza e Cléber. Vocês, essa tarde hoje, foram escolhidos pela idoneidade de vocês na sociedade bacalense. E eu queria aproveitar esse momento de hoje para distribuir para todos vocês a importância de vocês se tornarem jurados. Às vezes a pessoa diz assim, tá chato. Mas se você soubesse os benefícios que tem uma pessoa que
participa do júri e eu vou passar para vocês. Vocês, após esse júri, se vocês forem convocados às sessões seguintes, tantas vezes vocês foram convocados, vocês se dirigem até a vara, que é a segunda vara criminal, e peçam a certidão de que vocês participaram do júri. Aí eu vou entregar para vocês os artigos. Você tem direito à concorrência pública, tem direito a descanso. Inclusive, o Maranhão existe uma lei estadual que protege os jurados. E aqui eu quero passar para cada um de vocês, para que vocês, depois do júri, podem passar da segunda vara criminal e pegar uma certidão que consta o número do processo que vocês vão sortear nessa data para participar. E vocês terão o privilégio de concurso público, terão isenção de taxa de concurso e por aí vai. Benefício que quem deixou de vir perdeu. Ou seja, ele não vai poder, ele não quis participar, ele não gozará desse benefício. Mas isso aí fica para você em casa, com mais calma. Mas, senhores, às vezes a sociedade, ela diz assim: rapaz, fulano de tal foi condenado. Como é que o cara consegue absolver alguém no tribunal do júri, alguém que tira a vida de alguém? Mas o processo pode ser mudado. E aqui eu quero parabenizar a coragem do doutor Rodrigo, que ao contrário das pessoas que antecederam esse processo, montar você ver o promotor dizer que o Ribamar haveria efetuado o disparo pelas costas. Eu acredito que se tivesse isenção, nesse júri teria acontecido. Ele poderia ser absolvido sumariamente. Mas eu fiquei triste quando eu vi o promotor narrando, o delegado narrando, dizendo, dando a ideia de que o tiro teria sido da parte posterior da coxa. Que se assim fosse, aí tudo bem, não existiria legítima defesa. E eu vou mais quando o doutor Rodrigo disse que quando não bate o depoimento do Charles, que eu trouxe até o depoimento dele aí, que o doutor Jamil teve a inteligência de perguntar se ele era normal. Aí ele disse: não, eu faço tratamento por cápsula como cardenal. Ou seja, utilizar uma pessoa com problemas mentais para depor que não pode e que poderia levar o pai de família à cadeia, desperdiçando uma situação que ele não queria passar. Por outro lado, eu ficava muito assustado, tanto o doutor Márcio Cruz, que foi o promotor que acompanhou esse processo, que eu fiz vários junto com ele, e o doutor Osmar, juiz. Como é que a pessoa diz assim? Inicialmente ele estava em legítima defesa, mas depois ele cedeu. Gente, qualquer ser normal entende que excesso é tudo que está acima de mim. No mínimo, acima de mim. Como é que uma pessoa que recebe um único disparo, você pode alegar excesso? Porque a legítima defesa é assim. Imagine nessa situação que o Ribamar se encontrava nesse dia. Ele efetuou o disparo, se ele não viu mais, ele foi embora. Agora, depois da vítima estar atingida, ele tivesse posição, e ele chegasse e continuasse efetuando 2, 3, 4, aí sim, era o excesso. Porque ele não mais oferecia resistência, e ainda assim, ele já estava externando a sua raiva. Aí ele já não estaria mais em legítima defesa. Aí sim, caberia alegar o artigo 23, como eles alegaram que tinha excesso. Mas como é que você pode ter excesso com um tiro? Foi a primeira maldade. Eu lembro aqui do relatório feito pelo delegado da época. Ele narra tudo do jeito que foi dito, que chamou de vagabundo, esculhambou, chamou de vagabundo e tudo. Mas também ele disse que ele deu o tiro por trás. E aquilo me deixou contrariado.
E o Ribamar, todo tempo preocupado com eu só atirei, só para parar mesmo. Eu não se preocupe, ele queria que trouxesse o perito. Eu digo, olha, o exame de cadáver é uma prova técnica que ela não pode ser contestada. E foi isso que o doutor Rodrigo constatou, que toda essa narrativa de que o tiro teria sido o Valdeci em fuga, não poderia existir porque o laudo médico, que é o laudo técnico, afirma que o projétil atingiu pela parte anterior da coxa e saiu pela parte posterior. Portanto, jamais ele poderia ter atirado no Valdeci quando ele estava correndo, e sim quando o Valdeci ainda estava correndo outra vez. Uma fatalidade. Mas eu fico perguntando assim, a única coisa que pergunto, eu digo, tem Deus aí? Não sei por quê. Porque se o Valdeci tinha uma arma de fogo, o que levou ele desprezar a arma de fogo para pegar uma faca? Um punhal. E como o doutor Rodrigo falou, ele não fez parte desse processo desde o início, eu também não. Mas o Valdeci, inclusive foi meu cliente já uma vez, ele morreu basicamente, eu fiquei sabendo que eu moro aqui, sei de tudo, ele morreu basicamente nos braços do repórter Raimino. E o Raimino, segundo informações, foi quem pegou a faca e entregou para o sargento Magalhães. O punhal do Valdeci. O revólver, realmente, eu não sei o resultado, mas a viúva disse que não foi encontrado o revólver, mas foi encontrado o dinheiro, e foi isso que aconteceu. É claro que nós lamentamos, né, uma situação dessa, e nós temos dois bens jurídicos protegidos por lei: a vida e a liberdade. O bom seria que nada tivesse acontecido. O bom seria que, se o Valdeci na época conhecesse o Ribamar, talvez esse fato não teria acontecido. Mas, infelizmente, nós temos que julgar esse caso. Meus amigos, eu não quero alongar, porque basicamente eu teria tantas outras coisas que vou mostrar nesse processo, caso o promotor não reconhecesse o que vocês apuraram, que vocês assistiram. Eu não sei como eu estava de costas, não vi a apresentação, mas a primeira questão, o primeiro e o segundo quesito, tanto a acusação, que é o Ministério Público, como a defesa, quer que você responda assim. O primeiro fala de materialidade e o segundo fala de autoria. Então, tanto o Ministério Público quer que você diga sim no primeiro quesito, como a defesa também quer que você diga sim. No segundo quesito, a mesma coisa, que é a autoria. Foi, de fato, o José de Ribamar. É a autoria. Então, tanto a acusação quer que você diga sim, como a defesa também diga sim. E o terceiro quesito, ele é simples: o jurado absolve. Tanto o Ministério Público como nós estamos pedindo que sim, porque de fato houve a legítima defesa. Doutor, está aqui uns quesitos. Certo. Materialidade, como eu falei, ele vai perguntar, vai ser assim, quem não participou do júri vai passar um dos eventuais com uma ficha sim e outro com a ficha não. Aí você abre as duas para você saber qual é a sim e qual é a não. Na hora que ele passar, aí o primeiro oficial que vai passar vai recolher o seu voto. Qual é o primeiro voto do primeiro quesito? Sim. Você vota um sim, você vai ficar com não na mão. Aí ele leva para o juiz o seu voto. Aí ele passa o outro e recolhe a sobra, que deve o seu não. Aí, de novo, ele volta e distribui o sim ou não. Ele faz o segundo quesito. Também não há discordância entre eu, a defesa e o promotor. Você mais uma vez vota o sim, que é o voto dela, o outro oficial passa e pega o não. E assim prossegue. Aí vem o terceiro quesito. A mesma coisa, duas fichas, sim e
não. Aí ele pergunta, absolvição. A pergunta que vai estar no quesito é essa aqui. Os jurados absolvem acusados de Jair Bamar Nascimento Costa, conhecido como Lelé, o promotor disse que sim. E nós também estamos dizendo que sim. Então, mais uma vez, você vota o sim. Muito bem. Mas aí, como disse o doutor Diego, pode ser que você disse, não, eu quero condenar. Não acredito que tenha nenhum interesse em fazer isso. Passa para o quesito seguinte. Qual é o quarto quesito? O quarto quesito, o crime foi praticado pelo acusado mediante recurso contra a defesa da vítima. Eu entendi diferente. Lá em 121, parágrafo 2º, inciso 4. É o que está lá. Que lá é o quê? A traição, emboscada e dissimulação. O que não houve. E nem meio de dificultar a defesa da vítima. Não tem um meio de dificultar a defesa da vítima. Você está deitado, uma rede, sem nem esperando, a pessoa chega de ataque. Você está sentado, a pessoa chega, você não está esperando de ataque. Você não tem reação. Então, ainda que fosse o meio de dificultar a defesa da vítima, não existia porque a vítima estava ainda atrás do acusado. Então, não dá dificuldade alguma. Ele tentava sem família, porque se por acaso passasse essa quarta questão aqui, aí o homicídio seria qualificado. Ele pegaria uma pena de 12 a 30 anos, caso você pulasse o terceiro quesito. E qual foi o quinto quesito dele? Você não me perguntou qual a tese alternativa que eu coloquei. Eu tenho que explicar. Não, eu falei para ele que eu teria a inexigibilidade de conduta diversa. Quando ele me perguntou. O que é isso, gente? A inexigibilidade de conduta diversa é quando a pessoa, diante de uma situação legal, ele não teria outro meio para fazer. Vamos imaginar que você dissesse, não, eu não fui legítimo à defesa. Mas o que o Ribamar poderia fazer para salvar a vida dele? Se a lei não tivesse a legítima defesa. Ele só tinha aquilo. Ou ele fazia aquilo ou ele morria. Foi um caso, por exemplo, de inexigibilidade de conduta diversa. Eu já vi uma situação dessa no crime de Tocha. O cidadão leproso, pai de família, não tinha o que comer, oferecendo dinheiro para ele comprar comida desde que ele levasse uma droga para alguém. E depois o juiz entendeu que ele não teria outra alternativa para a sobrevivência. Ele cometeu algo ilegal, mas a circunstância em que ele se encontrava, ele não tem outra alternativa a não ser romper a lei. Seria que o caso do Ribamar. Se ele já tivesse sido amparado pela legítima defesa, nós teríamos aqui uma inexigibilidade de conduta diversa. O que difere? E eu já fiz um júri, excelência, aqui com o doutor Rodrigo, com o Corolla, e por ironia do destino, foi no júri do próprio Valteci que eu fiz. Ele, não aceitando a legítima defesa, ele insistiu que ele não queria a legítima defesa, mas queria inexigibilidade de conduta diversa, dizendo que ele não teria outra alternativa se não fosse ela. E o que acontece? Qual é a diferença? Nos dois, ele não ficaria preso. Só que na legítima defesa, quando ele é absolvido pela legítima defesa, ele não é considerado criminoso. E na inexigibilidade de conduta diversa, ele não recebe a pena, mas é considerado criminoso. Tá certo? Então, sem alongar mais, não vou precisar mostrar algumas outras falhas do processo. Vocês fiquem à vontade para o primeiro quesito dizer sim, segundo quesito dizer sim, terceiro quesito dizer sim e acaba. Sai a sentença e nós vamos para casa e aí, de acordo com a consciência de vocês, fizeram a justiça. Mas, só para lembrar, o que eu vi nesse processo aqui chama a atenção de qualquer um de nós
podemos, se houver a vontade de se fazer o mal, se faz, porque aqui nesse papel muitas coisas colocaram que não condiz com a verdade. Inclusive esse depoimento, que graças ao advogado, teve a sabedoria de perguntar se ele era normal. Ele disse, não, eu faço casos. E eu já vivi uma situação dessa também. Não sei se vocês lembram quando mataram um policial ali entre Pedro Brito e o Centro. E a acusada era filha de uma senhora que trabalha lá, e muito sobrinho, uma senhora que trabalha lá em casa. E o doutor Jorge, na época, pegou um depoimento do cidadão, que ele disse assim, ele passou porque tem pessoas que têm essa doença, que se envolveram no crime. Ele quer dizer que estava sendo no crime de qualquer jeito. Se quando ele passou, ele ouviu ela dizer assim, se tu não ficar comigo, tu não fica com mais ninguém. Pá! Aí eu ouvi isso. O que é que eu fiz? Pedi logo que fosse feito, dizendo, vamos para São Luís para mostrar que não tinha pólvora na mão dela. E aí o depoimento só está doido. Como é que tu inventa uma história louca dessa? Não, eu sou doido mesmo. Eu faço um caso. E com pouco essa senhora não veio a Júlia, com pouco também essa situação aqui, se não fosse a observação do Dr. Rodrigo, para os caras. Então, senhores, nós aqui encerramos a nossa parte e quero agradecer e gostaria que todos os jurados soubessem que ser jurado não é tão sacrifício, não tão ruim assim. Esses benefícios que vocês vão levar para casa, desde que vocês passem na secretaria, peguem uma certidão que vocês participaram desse, participaram quando vocês pegarem. Guardem e vejam os benefícios que a lei diz para vocês, tá bom? A todos, mais uma vez, processo 798, dígito 55, 2008, 810.0024, leitura da sentença referente à sentença do Tribunal do Júri, promovida pelo Ministério Estadual, em desfavor do acusado José Ribamar Nascimento Costa. Sentença, relatório, o Ministério Público do Estado do Maranhão ofereceu denúncia em desfavor de José Ribamar Nascimento Costa, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido com excesso de dolo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 23, parágrafo único do Código Penal brasileiro, praticado em face da vítima Valdeci Frazão Silva. A peça acusatória narra em síntese que em 10 de maio de 2008, durante a madrugada, no complexo de bares Caipirinha, em Pacabal, a vítima Valdeci Frazão Silva sofreu perfuração de disparo de arma de fogo que lhe causou o óbito. A denúncia foi instruída com o inquérito policial da delegacia de Pacabal. Recebida a denúncia, o acusado foi citado pessoalmente por intermédio de oficial de justiça. O processo teve seu regular trâmite e, na presente data, em sessão do Tribunal do Júri, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e realizado o interrogatório do réu, conforme registro em termos de julgamento e recurso audiovisual. A acusação e a defesa sustentaram suas pretensões em teses em plenário, nos termos do artigo 477 e 478 ambos do Código de Processo Penal, pelo tempo registrado em ata. Em seguida, formulados os quesitos, em termo próprio, lidos esclarecidos, o soberano Conselho de Sentença, reunido nesta sala, respondeu da seguinte forma: no tocante ao crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, os jurados responderam positivamente, por maioria de votos, ao primeiro e segundo quesitos, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva. A contínuo, também por maioria, votaram sim ao terceiro quesito, concernente à absolvição. Eis o relatório, passo à fundamentação. No que concerne ao crime de homicídio qualificado, registro que, em reverência à garantia constitucional da soberania dos vereditos, do Tribunal do Júri, previsto no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal de 88, os quesitos foram formulados conforme termos próprios do Conselho de Sentença em relação ao acusado José Ribamar Nascimento Costa,
reconheceu a materialidade e a autoria do crime, respondendo positivamente ao terceiro quesito da absolvição, restando prejudicado o quarto quesito referente à qualificadora. Dispositivo. À vista da decisão derivada da vontade soberana dos senhores jurados e juradas, declaro absolvido o réu José Ribamar Nascimento Costa das penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Dou esta sentença por publicada em plenário e dela notificados o Ministério Público, o acusado, a defesa, os familiares da vítima e todos os presentes a este ato. Sem prejuízo, publique-se a presente sentença no Diário de Justiça Eletrônica Nacional, cumpra-se e encerre a presente sentença por mandado, Bacabal, Maranhão, 27 de maio de 2025, Humberto Alves Júnior, juiz de direito titular da 2ª Vara da Comarca do Ticupu, designado pela Corregedoria Geral da Justiça para presidir esta sessão, conforme a portaria número 1705/2025. Tenhamos uma boa tarde e que Deus nos acompanhe. Primeiro júri aqui que eu estou fazendo aqui em Bacabal, né? Não restou comprovado que o réu, aliás, restou comprovado que ele agiu ilegítimo para a defesa, pelo menos temos fortes indícios disso, e que restou impossibilitado, então, a sua condenação, razão pela qual nós pugnamos pela sua absolvição e os jurados acolheram. Ok, aqui o grande promotor de justiça, né? Doutor Rodrigo Thiago, da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Vocês acompanhando nesse momento os trabalhos aqui do Poder Judiciário. A juiz aqui também, Dom Humberto Alves, se eu não estiver enganado, que os trabalhos na cidade de Bacabal, e vocês acompanhando tudo em tempo real pelo seu Instagram. E aqui, já finalizando, tá mais calmo, mais tranquilo, advogado Dr. Bento Vieira, voltando no Tribunal do Júri, mais um júri popular que ele conseguiu aí, né, a respeito da absolvição do seu cliente. Doutor Bento, no início da live, o senhor se esquentou, perguntei, mas já no final, Vossa Excelência conseguiu a absolvição do seu cliente, né? Logo assim que você saiu, uma de nada disse que ia dar certo, né? Isso saiu no vídeo direito. Pois é. Mano, a gente lamenta, né? Porque uma situação dessa, o bom seria que o finado e o Ribamar se conhecessem, que nada disso teria acontecido. Pode ser, né? Mas o que me surpreende o processo, que poderia nem ter chegado aqui se não tivesse alguns erros cometidos no processo. Mas como foi eu que fiz a instrução, e graças a Deus o doutor Rodrigo, ele reconheceu as falhas, porque tem um depoimento de uma pessoa que tem problemas mentais, acusando o Ribamar de modo que ele tivesse praticado o crime na modalidade qualificada. Logo em seguida se constatou uma certidão de que essa testemunha tem problemas mentais e o depoimento dele não batia com os demais depoimentos, razão pela qual o atual promotor que fez o júri reconheceu e pediu a absolvição junto com a defesa. E é isso, a gente lamenta, né, pelo acontecido, mas foi esse o resultado, foi feito justiça. E mostrando aí que, mais uma vez, né, ano de 2025, pesado acontecido, mostrando que o advogado Bento Vieira é campeão em júri aqui, né? Às vezes não dá para ganhar todos, mas tem uns que é difícil. Romário, falar em júri, nós temos um outro, não sei se você lembra do caso do Bela, que foi ali perto do Lei da Tarja. O Lei da Tarja, assim, morreu com arma na cintura. Esse lá, ele nem vem para júri, né? Deve estar saindo a sentença aí também de absolvição. Né? Não vai ter júri nele, do B. Ele está sendo absolvido sumariamente, o Marcel, também conhecido como Neto. E nós temos umas 4 júris aí pela frente. Um que ocorreu ali por Rumo de Bom Lugar, um outro também muito antigo, que ocorreu no Mercado Central, fora outros que têm grau de recurso. É porque a maioria dos júris hoje, eles são feitos pela Defensoria Pública, né? As pessoas que são hipossuficientes fazem pela Defensoria Pública. Mas aqui e acolá eu também tenho um júri de graça. E o Ray Lima me deu uma lista de 4 ou 5 de uma vez, eu fiz já 3, 4, inclusive aquele do chinês que você assistiu. E agora apareceu um outro que provavelmente será esse outro mesmo. Não sei se tu te lembra o relato. Esse homicídio ocorreu ali perto do posto Iguate, né? E essa semana eu vou ao presídio falar com o acusado
Não foi um processo que eu acompanhei, foi um processo que Railima conseguiu para que eu fizesse gratuitamente e vou meter o empenho igual aos outros, né? É assim, Romário, o júri, ele é o momento em que a sociedade percebe o que está acontecendo na cidade. Agora, me surpreende, Maranhão, é que Alto Alegre, todo dia você narra um homicídio, você não vê. Era para ter dois homicídios, era para ter 2 júris por dia em São Mateus. Porque lá, se em Alto Alegre se mata até 4 por dia, era para ter pelo menos 2 júris por mês, ou aliás, por dia em Alto Alegre. E eu não sei o que acontece com os processos. De repente não se descobre nem altura. É uma cidade que se tornou insegura, por isso que disse. A impunidade gera violência. O que está acontecendo em... Não é porque a gente é advogado do Tribunal do Júri, que faz a defesa dos acusados, mas o Estado tem que interferir porque ele está demais. Semana passada eu vi você mostrando 2 consumados e uma tentativa. Você já chegou aqui com outro consumado com requinte de perversidade. E nem se apura nada, não se faz nada, você não vê esses processos chegar até o final e aumenta a violência. Governador, providencia, aquela cidade está um perigo. O senhor tem que botar uma coisa pesada ali, porque o terror é na região. Tá aí, falou ele, advogado doutor Beto Vieira, mais um júri realizado com sucesso, né? E conseguiu aí absolver o seu cliente nesse plenário do júri aqui na comarca da cidade de Bacabal, e vocês acompanhando aqui pelo seu Instagram, Romarinho Bacabal. Aqui o Luiz. A avaliação é positiva, fomos designados pela Corregedoria Geral da Justiça para presidirmos essa sessão e outras sessões aqui na cidade de Bacabal, e assim fizemos, né? Os jurados nessa data de hoje entenderam pela absolvição do acusado, e o importante é que nós conseguimos finalizar esse processo, dar resposta à sociedade, né? A condenação, a absolvição é uma consequência do trabalho realizado. O importante é que nós conseguimos dar vazão a esse processo e, no caso específico de hoje, fatos que remontam ao ano de 2008. E hoje nós conseguimos dar essa resposta ao acusado, aos familiares da vítima e à própria sociedade sobre aquilo que aconteceu, como eu disse, no ano de 2008. Então a avaliação é bastante positiva nesse sentido. Qual a sua comarca, doutor? Sou titular da 2ª vara da comarca de Buriticupu. Buriticupu. Isso. Andou um pouquinho para chegar, né? Andamos um pouquinho, mas conseguimos, e, como eu disse, o importante é que alcançamos o objetivo, que era a realização do júri. E a Vossa Excelência fica aqui na cidade para outro júri ou não? Amanhã temos mais uma sessão, né? Iremos presidir essa sessão e estamos à disposição aí da Corregedoria para eventuais outras que nós sejamos designados para presidir também. Tá aqui, doutor Humberto Alves, né, presidiu muito bem, 100% aqui, o júri na comarca aqui da cidade de Bacabal, a cidade de Buriticupu, que tem aí um grande juiz, né, também, e agora veio aqui para a cidade de Bacabal, fez prevalecer a justiça, e doutor Humberto já está se programando já para mais um júri aqui na comarca da cidade de Bacabal. Do outro lado também temos o promotor de justiça, doutor Rodrigo Thiago, da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, que entrando em 2025 já realizando esse júri aqui na comarca da cidade de Bacabal. E vocês aqui acompanhando os trabalhos diretamente pelo seu Instagram, Romarinho Bacabal, tá aqui os familiares, inclusive aqui do réu, agradecendo aqui a defesa do advogado doutor Bento, e do seu colega também, e a nossa equipe trazendo essas informações diretamente do salão do plenário do júri aqui da comarca da cidade de Bacabal.